Pai seja convosco, né? Nós vamos agora, nesse momento, ouvirmos a palavra de Deus. Você que está em casa vai abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós queremos que essa palavra fale diretamente com você. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, do versículo 6, tá bom? Livro de Atos dos Apóstolos, dá um tempinho para você achar da sua Bíblia, ou achar no seu telefone. Não, no seu telefone não, senão você vai acabar saindo do Instagram, né? Mas veja aí na sua Bíblia, capítulo 3, do versículo 6. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Foram as palavras do apóstolo São Pedro para um rapaz paralítico. Eu quero nesta noite conversar com você e quero falar um pouquinho sobre o tempo de Deus fazer as coisas na vida da gente. Às vezes nós ficamos muito apressados, nós achamos que Deus está indiferente, ou que Ele está fazendo pouco caso da nossa necessidade de uma bênção, da nossa necessidade de um milagre. E tem pessoas, às vezes, que não sabem muito lidar com isso, lidar com essa espera do agir de Deus na sua própria vida, naquele momento que Deus acha que é o momento exato, o momento certo para poder confirmar determinadas coisas. Imagino vocês que, às vezes, essa inquietação e essa falta de paciência em esperar o agir de Deus tem feito pessoas esfriarem na fé, pessoas desistirem, porque ficam achando que Deus está indiferente a tudo, e Deus nunca está indiferente a você, às suas necessidades, àquilo que você precisa, só que Ele sabe ser Deus, e como Deus, Ele sabe o momento certo de poder confirmar na sua vida aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa tanto que seja confirmado. Vejam bem, a palavra de Deus nos fala que existia um templo lá em Jerusalém, que era o templo de Herodes, um templo muito bonito, muito bem feito, onde os judeus adoravam a Deus. E esse templo, que era um templo muito bem trabalhado também, tinha várias portas. Tinha umas 9 portas que tinham o tamanho de 5 por 9, 5 de largura por 9 de altura. Entretanto, tinha uma porta lá, a porta principal, que era chamada de Porta Formosa ou Porta Bela, né? Que ela tinha 20 metros de largura por 25 metros de altura. Era uma porta que se destacava, onde entravam os homens judeus. E essa porta, ela era chamada de Porta Bela porque ela era toda de bronze. Dizem os historiadores que quando o sol batia nessa porta, o sol refletia devido a ela ter sido feita de bronze. Alguns dizem e afirmam que ela foi uma doação dada por um judeu de Alexandria chamado Nicanor, que fez essa doação, uma porta que veio de Corinto. Até Flávio Josefo fala sobre isso. E essa porta, então, era um destaque. Ela era tão bonita que ela chamava a atenção exatamente pela beleza que tinha. Por esta razão, era chamada de Porta Formosa, de Porta Bela, de Porta Bonita. E diz a palavra de Deus que ali era colocado um sujeito aleijado, um sujeito coxo. Ele tinha mais ou menos 40 anos e ele já era colocado ali praticamente diariamente, porque o sustento que ele ganhava exatamente, ou ele conseguia, das esmolas que as pessoas davam para ele, exatamente porque era colocado logo na entrada do templo, um lugar estratégico, e quem ia ao templo sempre estava bem sensibilizado, bem tocado e geralmente estava bem predisposto a poder contribuir e ajudar, porque isso já fazia parte da lei judaica, de que os judeus deveriam ajudar os órfãos, as viúvas, as pessoas que eram realmente vulneráveis. Já tinha na lei judaica a necessidade dos judeus terem sensibilidade com relação a essas questões. Só que esse homem era colocado ali há muitos anos, ele tinha 40 anos, isso quer dizer que há anos ele estava ali sentado na beira daquela porta, há anos ele era colocado ali, e falando no que eu acho, eu imagino que muitas vezes Jesus passou por ali. Ele era colocado ali, por muitas vezes Jesus passou daquela porta
exatamente na porta em que ele estava, até porque Jesus Cristo, ele ia no templo constantemente. Durante o seu ministério, ele estava lá sempre ele estava no templo, e com certeza aquele homem deveria sempre estar por ali, mas só que não era hora ainda de confirmar nada na vida dele. Eu acredito que a porta, por ser muito larga, 20 metros de largura, você imagina, ele era sempre colocado numa posição que quando Jesus talvez entrasse ali, quem sabe entrava por um lado que não era o lado onde ele estava. E ele ficou ali durante muitos anos, exatamente esperando a boa vontade das pessoas, e já nem tinha mais expectativa de nada. Já não tinha mais expectativa de milagre, não tinha nenhuma expectativa de ter a solução do seu problema. Ele já não esperava mais aquilo, mas talvez já tinha se acostumado com aquela situação, tinha nascido assim, estava completamente adaptado com aquelas limitações, exatamente, e ali ele vivia sempre esperando receber alguma coisa de alguém. Pedro e João já não eram mais pescadores de peixes, tinham se tornado pescadores de homens. E eles ficavam naquela de espera, estavam praticamente esperando o momento de acontecer aquele grande pico do seu ministério. E eles estavam juntos, Pedro e João, e talvez numa expectativa de ministerial, numa preparação para realmente seu próprio ministério, eles costumavam então tirar um momento de dedicação. Eles se acertaram e decidiram que todos os dias, às 3 da tarde, eles iam direto para o templo. Lá no templo eles observavam a hora 9ª de oração, diz a palavra de Deus. Das 3 até as 4, os dois ficavam juntos lá no templo e oravam direto, falavam com o Pai direto, talvez buscando um direcionamento, porque a vida deles praticamente estava se iniciando por uma direção totalmente diferente daquilo que eles se programaram, porque eram pescadores de homens e agora estavam comprometidos com Jesus, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Estava ali em Jerusalém ainda, esperando o direcionamento de Deus, esperando a voz de comando de Deus para ver o que eles fariam. E por conta disso, então, eles costumavam orar, que é a melhor coisa que você faz quando você está em busca de um direcionamento, quando você não sabe o que fazer, quando você olha para um lado, para o outro e parece que tudo está indefinido, parece que a sua vida não tem direção, não tem rumo, porque você está ali totalmente à deriva, sem saber o que fazer. A melhor coisa que devemos fazer nesses momentos de indefinição para nós, porque não é para Deus, nesse momento que nos sentimos sem direcionamento, sem saber o que fazer da nossa vida, a melhor coisa é orar a Deus, é pedir a Deus direcionamento, é perguntar para Deus o que Ele está querendo e o que é que Ele realmente está propondo para nós, e falarmos com Deus e sermos sensíveis à sua voz. E talvez Pedro e João estavam fazendo isso. Dava 3 da tarde, eles iam lá para o templo, e lá no templo eles ficavam orando até as 4 horas da tarde. E eles já faziam isso há tempo, eles passavam por ali sempre. Não era a primeira vez que eles estavam passando por aquela porta, passaram por ali inúmeras vezes. Talvez inúmeras vezes depararam com aquele homem ali, aquele paralítico sentado, pedindo esmola, porque era ali que ele vivia. Inúmeras vezes eles passaram exatamente por aquele lugar. Mas só que chegou o dia de Jesus, o dia de Deus confirmar uma resposta, quem sabe, para aquele paralítico. Olha, eu falo com você e tento colocar na sua cabeça uma coisa que eu acho importante. Tem o dia certo em que Deus vai confirmar as coisas para você. Confirmar algo, quem sabe, para você, muito pessoalmente. Quem sabe confirmar algo com respeito a coisas que você está pedindo lá na sua casa, lá no meio da sua família. Aquelas perguntas que você às vezes se faz. Será que o meu filho vai se libertar? Será que o meu filho vai ser transformado? Será que vai haver mudança na vida do fulano, do Beltrano? Talvez você esteja naquela de ir para o templo para orar por alguém da tua casa, para orar pela tua família, para orar pelo teu marido, para orar pelos teus filhos. E quem sabe você tem orado há tanto tempo e às vezes você pode ter aquela sensação como se Deus estivesse tapando os ouvidos e estivesse indiferente a todas as orações que você tem feito, a todos os clamores que você tem feito a Deus, até mesmo na casa de Deus. Mas eu digo a você, Deus está atento. Ele sabe a hora certa das coisas. Ele sabe o momento que tem que confirmar
onde ele tem que confirmar coisas importantes para você, coisas que você tem buscado, coisas que deixam você mexido, que deixam você, quem sabe, um pouco inquieto, que deixa você, às vezes, até mesmo inseguro, triste ou questionando. Deus sabe de todas essas coisas. Com certeza deve ter a hora certa de Deus para que o seu marido se liberte. Deve ter a hora certa de Deus em que a libertação vai chegar na vida daquele filho que tem feito você chorar tanto, que tem gerado tanto sofrimento e tanta tristeza para você e quem sabe até mesmo para a sua família. Tem a hora certa de Deus fazer as coisas. O momento certo dele confirmar, porque, mais uma vez eu repito, ele não está indiferente às suas necessidades, às carências que você tem. E diz a palavra de Deus que Pedro e João saíram para ir ao templo observar a hora nona de oração, das 3 às 4. Mas aquele dia era o dia que Deus havia preparado para resolver o problema daquele rapaz de 40 anos, que era paralítico desde criança e que há anos era colocado ali na porta do templo, que viu com certeza tantos servos de Deus passarem ali, mas não criou nenhum tipo de expectativa para poder então sentir o seu problema resolvido. Mas aquela hora era a hora de Deus. Pedro e João subiram o templo. Quando eles estão subindo as escadarias do templo, passaram bem do lado do rapaz que era colocado ali há tempo. Talvez isso tinha acontecido outras vezes, imagino eu. Mas aquele dia era o dia. E quando Pedro e João passam, o homem olha para ele e diz: me dá uma esmola aí. Me dá uma ajuda aí, me dá um dinheiro aí. Pediu para o Pedro e para o João. O Pedro parou. Ficou constrangido por não ter nenhum tostão para dar para aquele homem. Ele fez um pedido no dia em que o Pedro não tinha nada no bolso. Ele já não trabalha mais com os barcos dele, agora ele era um pastor. Estava começando o ministério dele e não tinha nada. Ele estava liso, sem nenhum tostão no bolso. Mas o que é interessante dentro desse contexto todo, que mesmo estando sem nenhum tostão no bolso, ele estava feliz, estava alegre. Tem pessoas que quando percebem que está liso, fica nervoso, fica agressivo, fica dando chute no vento, fica uma pilha de nervos. Os dois estavam sem nenhum tostão, mas estavam felizes. Eu acho muito interessante essa passagem, porque às vezes tem gente que diz assim mesmo: não, se não tiver dinheiro é porque não está sendo abençoado, né? Eles não tinham nenhum tostão, no entanto, estavam felizes e extremamente abençoados, mesmo não tendo nenhum tostão. Que a bênção de Deus ela não se limita no dinheiro. Dinheiro é somente um detalhe. Para Deus, o que é mais importante, que te faz rico, é as bênçãos dele fazendo parte da tua vida, é você poder ser um instrumento de abençoar pessoas e de ser bênção da vida das pessoas, às vezes sem precisar dar nenhum tostão. De outras formas. E quando Pedro e João passou ali, o homem estendeu a mão e disse: me dá um dinheiro aí, me dá uma ajuda. O Pedro parou e disse: rapaz, olha, tu veio pedir dinheiro para mim hoje num dia que eu estou lisão, não tenho nenhum tostão, rapaz. Não tenho uma dracma no bolso aqui. O negócio está sério, eu estou liso, sem nenhum tostão. Eu não tenho nem prata nem ouro para dar para você, disse o Pedro. Entretanto, o que eu tenho agora, disse, eu te dou. Era alguma coisa que eu não tinha antes. Antes eu tinha dinheiro, quando eu era sócio dos meus barcos de pesca. Mas tem um detalhe. Hoje eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu posso dar para você, falou o Pedro. E disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando ele jogou essa palavra de poder em cima daquele paralítico, o poder de Deus envolveu a vida do paralítico, é a única explicação que nós temos, porque para o camarada acreditar em alguém que chega e dá uma ordem, simplesmente levanta e anda, ele sabendo que há 40 anos ele está com aquela limitação, sem poder andar, sem poder levantar, tem que ser movido pela fé, tem que ser movido por uma presença poderosa que se manifestou no lugar, tem que realmente perceber
a ação de Deus em sua própria vida, senão a pessoa poderia chegar e simplesmente dizer assim, não, você está mandando eu levantar, mas eu não posso andar, ele poderia dizer, ele poderia questionar. Mas diante daquela palavra de um Pedro que estava consagrado, um Pedro que ia para o templo para orar, um Pedro que estava ali em Jerusalém ainda, pedindo direcionamento de Deus para saber o que ia ser feito da vida dele, do ministério dele, um Pedro que estava ali completamente comprometido com a igreja, totalmente envolvido com os irmãos e vivendo aquela atmosfera espiritual, ministerial de alguém que está na mão de Deus e que precisa ser um instrumento de Deus. Um Pedro que era totalmente diferente daquele Pedro que havia negado 3 vezes, que agora era batizado com o Espírito Santo, que era cheio da unção de Deus. Ele parou e disse, olha o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, disse o Pedro, levanta e anda. Quando Pedro deu essa palavra, ela foi tão impactante na vida daquele rapaz de 40 anos que ele se sentiu impactado pelo poder de Deus. E diz a palavra de Deus que de um salto ele ficou de pés. Ele se firmou nos seus artelhos, se firmou exatamente nas suas juntas e conseguiu ficar de pé. Coisa que ele nunca tinha experimentado. E quando ele ficou de pé, que ele percebeu que ele era uma pessoa normal agora, que ele não estava mais limitado pela deficiência, mas que ele estava em pé, de uma forma como ele nunca tinha ficado, que a paralisia, o problema que havia em suas pernas de nascença, que fazia dele um homem paralítico, que aquilo não existia mais, diz a palavra de Deus que ele começou a pular na porta do templo e dar glória a Deus. Ele começou a pular, começou a gritar, glória a Deus, eu estou andando, glória a Deus, eu não sou mais paralítico. E começou a dar glória, diz a palavra, começou a dar glória a Deus, fez uma barulheira, uma confusão na porta do templo. E o pessoal começou a chegar junto, começou a juntar gente, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? E as pessoas perguntavam assim, mas espera aí, esse aí não é o camarada que era paralítico? Não é o paralítico que era colocado aqui na porta do templo diariamente? Como é que ele está andando? Como é que ele está pulando? E as pessoas dizem, foi aqueles 2 ali. Os 2 que deram a ordem para ele e ele começou simplesmente a andar, acabou o problema das pernas dele e ele começou a andar, por isso que ele está fazendo essa barulheira toda, pulando e dando glória a Deus. Aí foram em cima do Pedro, todo mundo olhando para o Pedro como se ele fosse assim, alguma coisa lá acima da média, acima do normal. E quando ele percebeu que todo mundo olhava para ele assim com um certo ar de admiração, achando que ele que era o poderoso, que ele que estava cheio de poder para poder criar aquela situação, ele parou e disse, não olhe para nós como se fosse por nós que esse homem estivesse andando, não é por causa da gente não. Aí ele pegou, foi e deu testemunho. É por causa daquele que vocês crucificaram, chamado Jesus de Nazaré. É por ele que esse homem anda. Foi Jesus que curou ele. E ele deu um testemunho poderoso de Jesus ali naquele lugar. E todo mundo ficou, pelo menos, tomando conhecimento que Jesus Cristo é Deus, que ele tem poder para fazer coisas extraordinárias em nossa vida, que ele tem poder para mudar as situações, por mais humanamente falando, sejam impossíveis de serem resolvidas. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, porque Deus está na tua vida exatamente para fazer a diferença e para te mostrar que aquilo que não tem como ser feito pelo meio humano, tem através do seu poder, da sua força. Por isso ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. E nós estamos falando exatamente sobre Jesus, amigo, amiga. Estamos falando de Jesus Cristo. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja vivendo os piores momentos da sua vida. O medo tem tomado conta de você porque você analisa determinadas questões referentes à sua própria vida e você não vê saída. Quem sabe você está envolvido num problema, numa dificuldade que você acha que ninguém pode resolver para você. Naqueles momentos em que o desespero bate, algumas pessoas pensam até em tirar sua própria vida porque não conseguem ver saída em determinadas questões, em determinados problemas, em determinadas situações. Talvez você esteja olhando para você mesmo e dizendo, mas comigo não tem como, não tem jeito.
fulano disse que não tem jeito, alguém falou que eu sou um caso perdido e talvez tudo de negativo você já tenha escutado com respeito a você mesmo. E quem sabe você se condicionou a essa ideia de que você não tem mais jeito, que a tua situação não tem solução, que é melhor desistir, que é melhor parar. E, enfim, você ultimamente tem pensado somente em desistir diante das situações, quem sabe, de dificuldade aparentemente sem saída, na qual você se sente envolvido, inserido ou percebe a sua vida completamente comprometida. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem a hora de Deus. Quem sabe a hora de Deus não é agora? Quem sabe você está assistindo esse programa neste momento porque Deus preparou isso, porque Ele está tentando dizer para você, não desanima, não desiste, porque tem jeito. Eu sou Deus. Quem sabe Deus não está falando isso para você. Eu posso mudar toda a realidade da sua vida e da sua situação se você confiar. E eu digo isso porque é isso mesmo. Essa é a diferença de acreditar no Senhor Jesus e depositarmos a fé na pessoa dele. Quando tudo parece perdido, quando você não consegue ver saída em nada, quando você tenta olhar para as situações, fundamentado na lógica das coisas ou na probabilidade das coisas, e dentro da sua análise, da sua leitura, do seu problema, da sua situação, da sua dificuldade, você não consegue ver possibilidade para nada, probabilidade nenhuma, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, não sabe como. É nessas horas que Deus gosta de entrar na tua vida para agir, para operar com milagres, porque a própria palavra diz que Ele chama a existência as coisas que não existem para poder ficar caracterizado o milagre de Deus em sua própria vida. Então, nesta noite, eu falo com você, tem a hora certa de Deus operar, tem a hora certa de Deus confirmar. E esse Jesus, que operou o milagre na vida daquele coxo através do apóstolo São Pedro, é o mesmo Jesus que está aí na tua casa agora, está aqui, está conosco, porque Ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Jesus Cristo, Ele não só tem poder de resolver os problemas da tua vida, não só tem poder de dar as saídas que você não tem, mas Ele tem poder para salvar você. Salvar você. Vou repetir, salvar. Porque curar, libertar é alguma coisa que Ele quer, mas não é tudo que Ele realmente deseja fazer. Porque a bênção maior que Ele tem para confirmar na minha vida, na sua vida, é nos dar a vida eterna e a salvação. Então, nesta noite, pensa nisso. E que o Senhor Jesus Cristo possa fazer desse dia o dia em que Ele vai confirmar aquilo que você tem buscado. Pensa nisso e que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus. Amém?